Antes de falar então da viagem do Martim Afonso de Souza, essa aqui com certeza, esse é um acontecimento assim, um divisor de águas na história do Brasil. Mas é preciso registrar antes a presença dos ingleses no Brasil nesse início do século XVI. Então, essas informações que eu vou dar no vídeo de hoje, no de amanhã, acho que vai ser suficiente, serão suficientes 2 vídeos. Eu tirei de um artigo, eu vou ler o título aqui para vocês. A primeira parte do título é William Hawkins e as primeiras tentativas de comércio entre a Inglaterra e o Brasil entre 1530 e 1542. O autor se chama Kate Short, com SH, e esse artigo está na revista de História da USP do ano de 1958. Eu procurei alguma coisa sobre esse autor, Kate Short, mas não encontrei. Mas, de toda forma, foi a melhor fonte que eu encontrei sobre esse assunto. Esse PDF desse artigo pode ser encontrado na internet. Bem, então, vou começar dizendo o seguinte. Eu já mencionei aqui em algum vídeo aí para trás que eu não lembro qual foi. Acho que é um vídeo sobre o nome do Brasil, não tenho certeza. Mencionei uma lenda que circulava na Europa, principalmente ali na Irlanda, na Inglaterra, durante a Idade Média, que era a lenda da Ilha Brasil. Então, não vou repetir, mas enfim, existe uma lenda de uma ilha que ficava navegando para o oeste através do Oceano Atlântico, e alguns navegadores partiram em busca, tentando encontrar essa ilha, Ilha Brasil. Enfim, então a primeira informação que eu vou dar a vocês é a seguinte: sabe-se que em 1480 navios ingleses partiram de um porto da cidade de Bristol em busca, com o objetivo de tentar encontrar a Ilha Brasil. Encontraram? Não sabemos. Encontraram alguma ilha que eles chamaram de Brasil? Não sei. Não há informação, não há fonte, não há registros sobre isso. Então, não há nem, apesar disso, veja que coisa interessante, em 1480, ingleses saíram em navios em busca de uma ilha no Oceano Atlântico chamada Brasil. Isso pode dar margem para que alguns pensem, os ingleses sabiam da existência do Brasil muito antes de Cabral. Não é possível afirmar isso apenas com essa informação. Por quê? Porque a lenda sobre a ilha era conhecida e alguns navegadores foram. E é pouco provável que eles tenham encontrado a América em 1480 e que essa informação não tenha ficado registrada. Então, apenas sabemos isso, que em 1480 alguns ingleses foram em busca dessa ilha. Há uma menção isolada de que em 1516, Sebastião Caboto, acompanhado de um outro navegador inglês, que era inglês, chamado Sir Thomas Spert, teriam esses dois, em 1516, feito uma viagem até o Brasil. É verdade que Sebastião Caboto navegou, antes de navegar sob a bandeira espanhola, navegou para os ingleses, mas há uma informação muito segura de que em 1516 ele já estivesse navegando para os espanhóis. De maneira que, apesar de haver essa informação, que é isolada e não é confirmada por outras fontes, a gente não pode dar como certa essa viagem. É apenas um rumor, uma menção isolada, como eu disse. Então, em 1516 existe essa menção isolada da viagem do Caboto. Mas assim, o que há de concreto? O que há de concreto é o seguinte, que entre 1530 e 1542, um navegador chamado William Hawkins, que está lá no título do artigo que eu mencionei, esteve no Brasil. Se ele fez uma ou várias viagens, a gente não tem certeza, tá? Mas que ele esteve no Brasil é praticamente certo, não se pode discutir. E foi nesse período de 30 a 42. Antes de narrar a história dessas viagens do William Hawkins ao Brasil, vamos falar um pouquinho sobre ele.
Primeiro, ele era um homem da confiança do rei Henrique VIII de Inglaterra. Ele era um dos principais capitães navais da Inglaterra desse período. Ele nasceu em algum momento da década de 80, entre 1480 e 1490, e morreu em 1554 aproximadamente. Ele viveu, a maior parte da vida dele, é provável que tenha nascido em Plymouth. Ele fez muita coisa na vida dele. Então, por exemplo, ele se envolveu na política, chegou a ser prefeito de Plymouth algumas vezes. Ele foi representante de Plymouth no parlamento inglês, portanto foi um parlamentar. Ele foi, além de navegador, capitão de navio, ele era o próprio financiador das suas viagens, então ele era o dono das frotas e tal. E ele era também um comerciante, então ele não era um dono de frota que contratava capitães, porque ele era um capitão, e nem era um capitão que trabalhava para algum comerciante, ele fazia tudo. A gente sabe que ele comercializava muita coisa antes de 1530, quando ele teria vindo ao Brasil a primeira vez. Então ele comercializava sal francês, vinhos, tanto vinhos da França como de Portugal como da Espanha, azeite e sabão que ele comercializava provavelmente com a Espanha. Por que eu estou mencionando isso? Porque o comércio dos ingleses com os espanhóis importa bastante para o Brasil. Porque a Espanha vai ser uma espécie de trampolim dos ingleses para atingir tanto a América do Sul como a Índia, as Molucas, né? As Molucas através do Estreito de Magalhães. É importante dizer também o seguinte: em 1530 e antes, logicamente, a Inglaterra ainda estava engatinhando, né, na sua expansão marítima, então ela estava muito atrasada em relação à Espanha, Portugal e França, por exemplo. Bem, na Espanha havia um comerciante inglês chamado Robert Thorne, não sei como é que pronuncia, Robert Thorne com TH. E ele ali junto com alguns sócios ingleses viviam na Espanha. E vejam que curioso, eu narrei para vocês nos últimos 2 vídeos a viagem do Sebastião Caboto, navegando sob bandeira espanhola, que ia para as Molucas e acabou passando vários anos aqui no sul da América do Sul, navegando pela região do Rio da Prata em busca da Serra da Prata. O Robert Thorne foi um dos financiadores dessa viagem do Sebastião Caboto e tinha 2 homens, 2 cosmógrafos ingleses na expedição do Caboto que estavam a serviço do Robert Thorne. E é muito provável, como esse Robert Thorne trabalhava com sabão na Espanha e o William Hawkins comercializou sabão da Espanha para a Inglaterra, é provável que os dois tivessem um contato. Então esses 2 cosmógrafos ingleses, o nome dos dois, Robert Barlow e Henry Petner, é bem provável que esses 2 homens tenham conseguido informações que chegaram até o William Hawkins. A gente não tem certeza disso, mas é muito provável. Porque o objetivo da presença deles 2 era esse. Então, tem uma carta do Robert Thorne dizendo que ele tinha colocado esses 2 cosmógrafos ali para mapearem as viagens para que os ingleses pudessem também promovê-las por conta própria. Então, a gente não sabe em que ponto, se eles completaram toda a viagem do Caboto, né, e voltaram em 1530 para a Espanha, ou se eles enviaram cartas, ou se eles abandonaram o Caboto e voltaram antes, em algum ponto da viagem, mas o fato é que quando o Caboto chega na Espanha, em 1530, o William Hawkins já está com suas viagens organizadas. Então, não temos certeza, mas é provável que haja uma ligação entre esses representantes do comerciante inglês Robert Thorne, que vivia na Espanha, e as viagens do William Hawkins ao Brasil. Essas que foram as primeiras viagens confirmadas dos ingleses ao litoral brasileiro. Tá beleza? Então, amanhã eu narro para vocês como foi essa ou essas viagens do William Hawkins ao Brasil. Um abraço.